Olá, graça e paz. Estamos aqui no nosso direcionamento diário e eu quero aqui desejar mais uma vez um bom dia e que esse dia seja um dia de bênção. Você está vendo que hoje eu estou num ambiente um pouco diferente. Na verdade, eu estou no carro, estou acompanhando a esposa aqui numa consulta e eu estou aqui trazendo mais uma vez o nosso direcionamento diário. E eu agradeço a Deus pela sua vida, por você estar participando, por você estar vendo. Nós temos nesses dias seguido um direcionamento nessa primeira semana de direcionamento diário. Nessa semana o Senhor está tratando conosco de 7 atitudes, 7 decisões que se tornam em atitudes e que devem se tornar em atitudes, para que tenhamos realmente uma vida abençoada, uma vida abundante. O que eu entendo é que esses conselhos, essas recomendações, essas atitudes a serem tomadas, elas precisam perdurar em nossas vidas por todos os dias, não apenas no dia, nessa semana. Então, por exemplo, domingo nós falamos sobre regozijar sempre. Segunda falamos sobre orar sem cessar. Terça-feira falamos sobre em tudo dar graças. Ontem falamos sobre não extinguir o espírito. E hoje eu quero ler o verso 20 de 1 Tessalonicenses capítulo 5. O verso 20 diz assim: examinai tudo e retenha o que é bom. Esse texto, ele nos apresenta dois movimentos. O primeiro é que você tem liberdade de observar tudo, de inclusive examinar tudo. Eu estou lendo, na verdade, o verso 21 de 1 Tessalonicenses 5. Então, na realidade, aqui está dizendo que nós temos a liberdade de examinar tudo, mas não está falando de praticar tudo, não está falando de se lançar em tudo, está falando de examinar, está falando de observação, está falando então de que nós precisamos inclusive buscar discernimento para que, ao examinar, nós tenhamos discernimento de saber aquilo que é bom dentro daquilo que nós temos observado, dentro daquilo que nós temos visto, dentro daquilo que nós temos visto, ouvido, percebido durante a vida, nos nossos relacionamentos, nas nossas andanças por aí. Nós precisamos então entender que a primeira coisa que ele está dizendo é que você não deve reter tudo, não ser uma esponja. Então o direcionamento de hoje é: examine tudo. Ou seja, examinar aqui não é exatamente experimentar, mas é analisar. A gente precisa ter um discernimento, uma condição espiritual, para que possamos examinar as coisas. Examinar, por exemplo, os lugares onde vamos, por que vamos, para que vamos, se é importante aceitar um convite para ir em determinado lugar. Uma certa vez, um amigo, uma pessoa que eu pastoreei, ele foi convidado a uma festa e a um churrasco, e ele foi. E onde ele ia, ele levava a Bíblia dele. E quando ele chegou no ambiente, o dono da casa
lá do terraço viu ele chegando e percebeu que ele estava portando uma Bíblia. Ele então desce as escadas e diz para aquela minha ovelha, ele disse assim: olha, esse ambiente não é para você, não é importante que você esteja aqui. Ou seja, ele acabou dizendo: eu estou te desconvidando, porque ele estava com a Bíblia e o ambiente lá, segundo aquele dono da festa, não caberia aquele tipo de comportamento, aquele tipo de atitude de estar com a Bíblia, de ler a Bíblia, de orar. Era um ambiente de churrasco, de cerveja, de bebidas, né? E ele então volta para casa e ele disse assim: onde não cabe a palavra de Deus, onde não cabe a minha Bíblia, não me cabe. Outra experiência interessante agora comigo é que em determinadas situações, em uma determinada situação muito específica nos últimos tempos, onde havia um churrasco, onde havia cerveja, onde havia bebida alcoólica, onde havia festa, onde havia música secular, eu fui convidado a dar uma palavra, a levar a minha Bíblia e a dar uma palavra. Que maravilha eu poder ministrar a palavra para aquelas pessoas que estavam ali festejando. Então, na realidade, a gente precisa examinar tudo: o que vestimos, o que comemos, onde vamos, o que falamos, o que ouvimos, o que vemos, para que a gente possa, em meio a tudo que examinamos, a gente possa então reter o que é bom. Então aí é que entra onde está a minha participação em tudo isso. Eu preciso aprender a, ainda que examinando tudo, eu possa reter para mim, para minha vida, o que é bom. Então eu queria convidar você a observar que o Senhor tem nos direcionado nessa semana, quando Ele mostra para nós que para que tenhamos uma vida abundante, uma vida abençoada, precisamos regozijar sempre. Por quê? Porque onde há regozijo não há murmuração. Onde há regozijo não há palavra torpe. Onde há regozijo não há maledicência, não há calúnia. Então, na verdade, ele diz: quer ter uma vida abençoada? Regozije-se sempre. Lembre que você tem algo muito maior do que aquilo que você está experimentando como ser humano. Depois ele diz: olha, você precisa orar sem cessar. E quando a gente ora sem cessar, as nossas palavras se tornam aquilo que o salmista desejou. Ele disse: que as palavras da minha boca e a meditação do meu coração sejam sempre agradáveis a ti. Se você está em pleno contato, em constante contato com Deus em oração, você vai ter palavras abençoadas também, não apenas para orar, mas também para ministrar aos outros, né? Depois nós fomos ministrados aqui sobre dar graças em tudo. Se você regozija sempre e ora sem cessar, dar graças em tudo não vai ser um problema, não vai ser uma dificuldade. Então, na verdade, ele diz: por que você deve dar graça em tudo? Porque esta é a vontade de Deus. Então, assim estaremos não apenas fazendo, mas experimentando a vontade de Deus na nossa vida. Olha que maravilha, não é? Depois ele vai dizer o seguinte: olha, diante de tudo isso, é claro que humanamente falando, você vai ter dificuldade para regozijar sempre, orar sem cessar, dar graça em tudo. Então, não apaguem o Espírito Santo, porque o Espírito Santo vai te guiar nessas atitudes, nesse comportamento. Então, não extingais o Espírito. Foi o aconselhamento que nós tivemos ontem. Hoje o aconselhamento é o do verso 21, que diz: examinai tudo e retenha para você o que é bom. Não guarde mágoas, não guarde rancores, não guarde calúnias, não guarde maledicências, não guarde maus olhares atravessados, não guarde
fofocas, não guarde ódio, não guarde ressentimento. Então, entenda isso, retenha o que é bom. Quando alguém disser coisas boas, retenha. Quando alguém disser coisas más para você, descarte. É isso que está dizendo. Examine tudo, observe o que é bom e então retenha o que é bom. Que Deus nos abençoe, que Deus nos dê condições de realmente ter um discernimento tal que nós possamos realmente ter a capacidade de examinar tudo e reter o que é bom. Que Deus em Cristo nos abençoe, que Deus em Cristo nos dê essa capacidade, esse privilégio de ter uma vida abundante, retendo sempre o que é bom. Então, para saber o que é bom, precisamos realmente pedir, quando estamos orando sem cessar, pedir discernimento ao Senhor. Que Deus em Cristo te abençoe, te dê um bom dia. Vamos orar? Pai querido, Pai amado, te exaltamos, te glorificamos. Ó Deus, muito obrigado por mais esse dia, por mais essa oportunidade, por mais esta orientação. Muitíssimo obrigado. Que o Senhor abençoe cada vida, cada pessoa que está vendo essa live, seja agora, seja em qualquer outro momento. Que o Senhor nos abençoe, nos dê uma quinta-feira abençoada e que, ó Deus, a mão poderosa do Senhor nos guie em tudo aquilo que é bom. E amém. Queridos, até amanhã, se Deus quiser.